Jürgen Habermas, o discurso filosófico da modernidade, 12 lições. Capítulo 3. Três perspectivas, hegelianos de esquerda, hegelianos de direita e Nietzsche. 1. Hegel inaugurou o discurso da modernidade. Introduziu o tema, a certificação autocrítica da modernidade, e estabeleceu as regras segundo as quais o tema pode ter variações, a dialética do esclarecimento. Ao elevar a história contemporânea ao nível filosófico, pôs em contato, ao mesmo tempo, o eterno e o transitório, o intemporal e o atual, e com isso alterou de modo inédito o caráter da filosofia. Certamente Hegel quis tudo, menos romper com a tradição filosófica. Só a geração seguinte tomaria consciência dessa ruptura. Arnold Hug escreveu em 1841 nos Anais Alemães, abre aspas, a filosofia hegeliana revela, já no primeiro estágio de sua evolução histórica, um caráter essencialmente distinto do curso seguido por todos os sistemas anteriores. Ela, que pela primeira vez declarou que toda filosofia não é outra coisa que o pensamento de seu tempo, é também a primeira a reconhecer a si mesma como esse pensamento do tempo. O que as filosofias anteriores eram de modo inconsciente e apenas abstrato, ela o é consciente e concretamente. Por isso, daquelas pode-se dizer, por certo, que eram e permaneceram somente pensamentos, mas esta, a hegeliana, expõe-se como o pensamento que não pode permanecer enquanto tal, mas tem de tornar-se ação. Nesse sentido, a filosofia hegeliana é a filosofia da revolução e a última de todas as filosofias em geral. Fecha aspas. Ao discurso da modernidade, que continuamos até hoje sem interrupção, pertence também a consciência de que a filosofia chegou ao fim, não importando se isso é sentido como desafio produtivo ou apenas como provocação. Marx quer superar a filosofia para realizá-la. Nessa mesma época, Moses Hess publica um livro com o título Os Últimos Filósofos. Bruno Bauer fala da catástrofe da metafísica e está convencido, abre aspas, de que a literatura filosófica pode ser vista como encerrada e concluída para sempre, fecha aspas. Com certeza, a superação, Überwindung, da metafísica pretendida por Nietzsche e Heidegger visa a algo diferente da supressão, Aufbung, da metafísica e a despedida de Wittgenstein ou de Adorno à filosofia. Algo diferente da realização da filosofia. E, no entanto, essas atitudes remetem àquela ruptura com a tradição, Lovitv, que ocorreu quando o espírito do tempo exerceu um poder sobre a filosofia, quando a consciência moderna do tempo rompeu a forma do pensamento filosófico. Kant havia distinguido, em certa ocasião, entre o conceito acadêmico de filosofia, enquanto sistema do conhecimento racional, e um conceito mundano de filosofia. Referiu este conceito mundano àquilo que, abre aspas, interessa necessariamente, fecha aspas, a todos. Hegel foi o primeiro a fundir um conceito mundano de filosofia, que traz um diagnóstico de época, com o conceito acadêmico. É possível perceber esse estado de agregação alterado da filosofia no modo como, após a morte de Hegel, voltam a se separar os rumos da filosofia mundana e da acadêmica. Esta última, estabelecida como especialidade,
desenvolve-se ao lado de uma literatura filosófica atenta ao curso do mundo, cujo lugar institucional não pode mais ser definido com clareza. A filosofia acadêmica tem de concorrer doravante com docentes privados e afastados de seus postos, escritores e pessoas que vivem de renda, como Feuerbach, Hug, Marx, Bauer e Kierkegaard, e também com o Nietzsche, que renunciara à sua cátedra na Basileia. No interior da universidade, transfere a tarefa do autoentendimento teórico da modernidade para as ciências políticas e sociais, assim como para a etnologia. Além disso, nomes como Darwin e Freud e correntes como o positivismo, o historicismo e o pragmatismo comprovam que no século XIX a física, a biologia, a psicologia e as ciências da história liberam temas em torno dos quais se organizam visões de mundo e, pela primeira vez, influenciam a consciência de tempo, sem mediação da filosofia. Essa situação só se altera nos anos 20 do nosso século. Heidegger volta a introduzir o discurso da modernidade em um movimento de pensamento genuinamente filosófico. Isso também é assinalado pelo título, Ser e Tempo. O mesmo se aplica aos hegeliano-marxistas. Para Lukács, Horkheimer e Adorno, que com a ajuda de Max Weber retraduzem o Capital em uma teoria da reificação e restabelecem o elo desfeito entre economia e filosofia. Pela via de uma crítica da ciência, a filosofia recupera a competência para fazer diagnóstico de época, via que conduz do último Husserl até Foucault, passando por Bachelard. No entanto, será que se trata aqui da mesma filosofia que, como em Hegel, supera sua diferenciação entre o conceito acadêmico de filosofia e o mundano? Não importa o nome com o qual ela se apresente agora, se como ontologia fundamental, crítica, dialética negativa, desconstrução ou genealogia. Esses pseudônimos não são de modo algum disfarce sobre os quais aparece a figura tradicional da filosofia. Antes, a roupagem dos conceitos filosóficos serve para encobrir um fim da filosofia precariamente dissimulado. Persistimos até hoje no estado de consciência que os jovens hegelianos introduziram, quando se distanciaram de Hegel e da filosofia em geral. Desde então, estão em curso aqueles gestos triunfantes de suplantação recíproca, com os quais descuidamos do fato de que permanecemos contemporâneos dos jovens hegelianos. Hegel inaugurou o discurso da modernidade. Só os jovens hegelianos estabeleceram-no de maneira duradoura. A saber, eles liberaram do fardo do conceito hegeliano de razão a ideia de uma crítica criadora da modernidade, nutrindo-se do próprio espírito da modernidade. Vimos como Hegel, ao conceituar de maneira enfática a realidade efetiva como unidade de essência e existência, marginalizara justamente o que seria mais importante para a modernidade, a transitoriedade do instante pleno de significados, em que os problemas do futuro sempre prementes se entrelaçam em um nó. O velho Hegel eliminou da construção do acontecer essencial ou racional a própria atualidade contemporânea da qual deveria se originar a necessidade da filosofia, considerando-a como meramente empírica, como existência contingente, passageira, insignificante
efêmera e atrofiada de uma má infinitude. Contra esse conceito de uma efetividade racional que se eleva acima da faticidade, da contingência e da atualidade dos acontecimentos que irrompem e dos desenvolvimentos que se iniciam, os jovens hegelianos reclamam o peso da existência, seguindo os rastros da filosofia tardia de Schelling e do idealismo tardio de um Immanuel Hermann Fichte. Feuerbach insiste na existência sensível da natureza interior e exterior. Sentimento e paixão testemunham a presença do próprio corpo e a resistência do mundo material. Kierkegaard persiste na existência histórica do indivíduo. A autenticidade de seu ser aí se afirma na concreção e no caráter insubstituível de uma decisão absolutamente interior, irrevogável, de infinito interesse. Marx insiste, enfim, no ser material dos fundamentos econômicos da vida em comum. A atividade produtiva e a cooperação dos indivíduos socializados formam o médium do processo de autoconstituição histórica da espécie. Feuerbach, Kierkegaard e Marx protestam, portanto, contra as falsas mediações efetuadas meramente no pensamento entre natureza subjetiva e objetiva, entre espírito subjetivo e objetivo, entre espírito objetivo e saber absoluto. Insistem na dessublimação de um espírito que apenas arrasta, no redemoinho de sua autorrelação absoluta, as oposições atuais que irrompem no presente, a fim de torná-las irreais, de deslocá-las para o modo da transparência quimérica de um passado rememorado, despojando-lhes de toda gravidade. Mas, ao mesmo tempo, os jovens hegelianos atêm-se à figura básica do pensamento de Hegel. Extraem da enciclopédia hegeliana a riqueza de estruturas que se tornou então disponível para fecundar as diferenciações operadas por Hegel com vista a um pensamento radicalmente histórico. Esse pensamento confere absoluta relevância ao relativo, isto é, ao momento histórico, sem se entregar ao relativismo de uma consideração cética que logo foi renovada pelo historicismo. Kaulowitz, que descreveu a formação do novo discurso com amor e ódio, pensa que os jovens hegelianos se entregam de modo não filosófico ao pensamento histórico. Abre aspas, querer orientar-se pela história em seu seio seria como querer agarrar-se às ondas em meio a um naufrágio. Fecha aspas. É preciso ler corretamente essa caracterização. Certamente, os jovens hegelianos queriam subtrair o presente aberto ao futuro, ao ditame da razão pretensiosamente onisciente e, a fim de responder à crise, queriam reconquistar a história como uma dimensão que possibilita uma margem de ação para a crítica. Mas só podiam prometer uma orientação na ação se não abandonassem a história contemporânea ao historicismo, mas antes preservassem para a modernidade uma distinta relação com a racionalidade. A partir da premissa de que nos cursos da história são entretecidos processos supra-subjetivos de aprendizado e desaprendizado que se articulam entre si, explicam-se também, além do pensamento radicalmente histórico, as outras características do discurso. A crítica da razão centrada no sujeito, a posição muito exposta dos intelectuais e a responsabilidade pela continuidade ou descontinuidade históricas. 2. Os partidos que desde a época jovens hegelianos rivalizam
acerca da autocompreensão correta da modernidade concordam em um ponto. Aos processos de aprendizado que levaram o século XVIII ao conceito de iluminismo está associada uma auto-ilusão profunda. Há também concordância quanto aos traços autoritários de um esclarecimento limitado que radicam no princípio da consciência de si ou da subjetividade. É um fato que o sujeito que se refere a si mesmo só toma consciência de si ao preço da objetivação da natureza exterior e interior. Visto que no conhecimento e na ação o sujeito tem sempre de se referir a objetos, tanto para o exterior como para o interior, ele se torna ao mesmo tempo opaco e dependente, inclusive nos atos que devem assegurar o autoconhecimento e a autonomia. Esse limite, inscrito na estrutura da autorrelação, permanece inconsciente no processo de tornar-se consciente de si. Disso origina-se a tendência para o autoconhecimento e para a ilusão, isto é, para a absolutização do respectivo grau de reflexão e emancipação. No discurso da modernidade, os acusadores fazem uma censura que não se alterou em substância desde Hegel a Marx até Nietzsche e Heidegger, desde Bataille a Lacan até Foucault e Derrida. A acusação se dirige contra uma razão fundada no princípio da subjetividade, e seu teor assinala que essa razão só denuncia e mina todas as formas abertas de opressão e exploração, de degradação e alienação, para implantar em seu lugar a dominação inatacável de sua racionalidade. Uma vez que esse regime de uma subjetividade dilatada em falso absoluto transforma os meios de conscientização e da emancipação em outros tantos instrumentos da objetivação e do controle, ele se proporciona uma imunidade sinistra nas formas da dominação oculta. A opacidade da redoma de aço de uma razão tornada positiva desaparece, por assim dizer, na aparência cintilante de um palácio de cristal inteiramente translúcido. Todos os partidos são unânimes. Essa fachada de vidro deve ser estilhaçada. Entretanto, eles se distinguem nas estratégias que elegem para vencer o positivismo da razão. A crítica dos hegelianos de esquerda, voltado para a prática e atenta à revolução, quer mobilizar o potencial de razão historicamente acumulado, que aguarda ser liberado contra a mutilação da razão, contra a racionalização unilateral do mundo burguês. Os hegelianos de direita seguem Hegel na convicção de que a substância do Estado e da religião compensará a inquietação da sociedade burguesa, assim que a subjetividade da consciência revolucionária que causa essa inquietação ceder ao discernimento objetivo da racionalidade do existente. A racionalidade do entendimento, elevada a absoluto, expressar-se-ia então no fanatismo das ideias socialistas. Contra esses falsos críticos, seria preciso apenas impor o discernimento metacrítico dos filósofos. Nietzsche quer, enfim, desmascarar a dramaturgia da peça inteira em que se apresentam tanto a esperança revolucionária quanto a reação. Priva a crítica da razão centrada no sujeito e atrofiada em racionalidade com respeito a fins do seu impulso dialético, comportando-se em face da razão em seu todo como os jovens hegelianos perante as suas sublimações. A razão não é mais do que poder, do que vontade de poder pervertida
que esconde tão esplendidamente. As mesmas frentes se constituem no que diz respeito ao papel dos intelectuais, que devem sua posição muito exposta ao vínculo da modernidade com a razão. Como detetives na busca dos vestígios da razão na história, os filósofos da modernidade procuram um ponto cego em que o inconsciente se aninha na consciência, em que o esquecido se insinua na rememoração, em que a regressão se disfarça de progresso e o desaprendizado de progresso de aprendizado. Unidos mais uma vez na meta de esclarecer o esclarecimento sobre suas limitações, os três partidos se distinguem na avaliação daquilo que os intelectuais fazem de fato. Os críticos se veem no papel de uma vanguarda que investe contra o terreno desconhecido do futuro e impulsiona o processo de esclarecimento. Ora, se apresentam como precursores do modernismo estético, ora como lideranças políticas que influenciam a consciência das massas, ora na figura de indivíduos isolados que deixam suas mensagens como cartas lançadas ao mar dentro de garrafas, como essa consciência, por exemplo, Horkheimer e Adorno, ao final da guerra, confiaram sua dialética do esclarecimento a uma pequena editora de imigrantes. Em contrapartida, os metacríticos veem sempre nos outros aqueles intelectuais que representam o perigo de uma nova teocracia. Os intelectuais solapam a autoridade das instituições fortes e das tradições simples. Com isso, estorvam a operação de compensação que uma modernidade inquieta tem de executar consigo mesma, que a sociedade racionalizada tem de executar com os poderes sustentadores que são o Estado e a religião. A teoria da nova classe que os neoconservadores convocam hoje contra os advogados subversivos de uma cultura pretensamente hostil deve muito mais à lógica do nosso discurso do que aos fatos, alegados como provas de uma transformação no sistema de empregos pós-industrial. Por fim, aqueles que se instalam na tradição da crítica da razão exercida por Nietzsche criticam de um modo não menos veemente a traição dos intelectuais. Eles também denunciam o crime que as vanguardas, com a boa consciência da filosofia da história, cometeram em nome de uma razão humana universal. No entanto, falta desta vez o elemento projetivo do ódio que os intelectuais nutrem por si próprios. Desse modo, por exemplo, entendo as observações de Foucault a esse respeito não como denúncias de adversários, mas como um desmentido autocrítico de pretensões excessivas. Um terceiro aspecto caracteriza ainda o discurso filosófico da modernidade, visto que a história é experienciada como processo de crises, o presente como irrupção súbita de alternativas críticas e o futuro como fluxo de problemas não resolvidos, surge uma consciência existencialmente aguçada do perigo de decisões não tomadas e de intervenções omitidas. Surge uma perspectiva a partir da qual os contemporâneos se veem a prestar contas do momento atual como passado de um presente futuro. Sugere-se a responsabilidade pela conexão de uma situação com a seguinte, pela continuação de um processo que despiu de sua naturalidade e que se recusa a dar a promessa de uma continuidade evidente. De modo algum, essas tensões nervosas se apoderam apenas daqueles filósofos ativistas, para os quais Moses Hess
já havia reivindicado o nome de, abre aspas, Partido do Movimento, fecha aspas. A mesma febre toma conta do Partido da Permanência, que exige moderação. Trata-se, portanto, do partido daqueles que, em face de uma modernização que se tornou automática, imputam o ônus da prova por toda intervenção planificadora aos revolucionários e ativistas, aos reformistas e transformadores. Entre estes, as posições sobre a continuidade histórica variam, sem dúvida, em um amplo espectro. Este vai de Kautsky e dos protagonistas da Segunda Internacional, que viram no desdobramento das forças produtivas uma garantia para a transição evolutiva da sociedade burguesa em direção ao socialismo, até Karl Korsch, Walter Benjamin e os radicais de esquerda, segundo os quais a revolução só podia ser representada como um salto para fora do eterno retorno da barbárie pré-histórica, como a explosão do contínuo de toda história. Essa atitude inspira-se, por sua vez, na consciência surrealista do tempo e aproxima-se do anarquismo daqueles que, na sucessão de Nietzsche, evocam contra o contexto universal de poder e ofuscamento a soberania estática ou ser esquecido, o reflexo do corpo ou as resistências locais e revoltas espontâneas da natureza subjetiva ferida. Em resumo, os jovens hegelianos herdaram de Hegel o problema da autocertificação histórica da modernidade. Com a crítica de uma razão centrada profundamente no sujeito, com a disputa acerca da posição exposta dos intelectuais e da responsabilidade pela medida certa entre revolução e continuidade histórica, definiram a ordem do dia. E, com sua tomada de partido pela conversão da filosofia em prática, suscitaram dois adversários que se atêm aos temas e às regras do jogo. Esses oponentes não saltam para fora do discurso, refugiando-se na autoridade de passados exemplares. O recurso dos velhos conservadores às verdades religiosas e metafísicas não conta mais no discurso filosófico da modernidade. O que era próprio da velha Europa perdeu valor. O partido do movimento se opõe a um partido da permanência que não quer manter outra coisa senão a dinâmica da sociedade burguesa. Este transforma a tendência para a conservação em consentimento neoconservador a uma mobilidade que acaba acontecendo de todo modo. Com Nietzsche e o neorromantismo, um terceiro participante do discurso opõe-se a ambos os adversários. Quer minar o solo tanto dos radicais como dos neoconservadores. Risca da crítica da razão o genitivo subjetivo ao dispensar essa atividade da razão, a qual os demais se atêm ainda. Assim, um quer suplantar o outro. É de supor agora que nos distanciemos desse discurso em seu todo e declaremos como obsoleta essa encenação do século XIX. Não faltam, da nossa parte, tentativas semelhantes de suplantar o jogo de mútua suplantação. São fáceis de reconhecer em um prefixo nos neologismos formados com pós. Porém, mesmo por razões metodológicas, não creio que seja possível nos distanciarmos do racionalismo ocidental, tomando-o como objeto de uma observação neutra sob o olhar rígido de uma etnologia fictícia do presente, nem sairmos simplesmente do discurso da modernidade. Por isso, seguirei um caminho mais trivial, adotando a perspectiva habitual de um participante que conserva, em linhas gerais,
o curso da argumentação para descobrir em cada uma das três posições as suas dificuldades imanentes. Isso não nos levará para fora do discurso da modernidade, mas talvez nos ajude a entender melhor o seu tema. Certamente, para esse fim, tenho de assumir simplificações de vulto. Partindo da crítica de Marx a Hegel, pretendo perseguir como a transformação do conceito de reflexão no conceito de produção, como a substituição da consciência de si pelo trabalho, na linha do marxismo ocidental, termina em uma aporia. A metacrítica dos hegelianos de direita insiste com boas razões no fato de que o grau de diferenciação sistêmica atingido nas sociedades modernas não pode ser simplesmente reduzido. Dessa tradição nasce um neoconservadorismo, que depara, por sua vez, com dificuldades de fundamentação quando deve explicar como os custos e as instabilidades de um processo automático de modernização podem ser contrabalançados e compensados. 3. A continuação do projeto hegeliano pela filosofia da praxis. Por meio de muitos testemunhos literários, sabemos como as primeiras estradas de ferro revolucionaram a experiência de espaço e tempo dos seus contemporâneos. A estrada de ferro não criou a moderna consciência do tempo, mas, no curso do século XIX, torna-se literalmente o veículo por meio do qual a consciência moderna do tempo se apodera das massas. A locomotiva torna-se o símbolo popular de uma mobilização vertiginosa de todas as relações da vida, interpretada como progresso. Já não são apenas as elites intelectuais que vivenciam o fim dos limites temporais dos mundos da vida fixados pela tradição. Já no Manifesto Comunista, Marx pode apelar a uma experiência cotidiana, quando atribui, abre aspas, o abalo ininterrupto de todas as condições sociais, a eterna insegurança e movimento, a revolução do modo de produção e de circulação, fecha aspas. Abre aspas, todas as relações estáveis e enrijecidas com seu cortejo de noções e visões de mundo veneráveis são dissolvidas. Todas as novas relações envelhecem antes que cheguem a ossificar. Tudo que é corporativo e tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado. E os homens são finalmente obrigados a ver, com olhos realistas, suas posições na vida e suas relações recíprocas. Fecha aspas. Essa formulação contém 3 importantes implicações. Primeira, o sentido da direção da história torna-se legível antes de qualquer discussão filosófica, por assim dizer, empiricamente, mas nas formas de movimento dos cursos históricos. Ali, onde a mobilização e a revolução das condições de vida experimentam sua máxima aceleração, é onde a modernização progrediu de modo mais amplo. Portanto, que o mundo moderno tenha seu centro de gravitação no Oeste, na França e, sobretudo, na Inglaterra, é, para Marx, que se atém a esse critério da aceleração, um fato histórico. Ele tem uma clara ideia da simultaneidade do não simultâneo. Considera que a situação alemã de 1843, segundo a cronologia francesa, não chega sequer ao ano de 1789. A situação alemã está, abre aspas, abaixo do nível da história, fecha aspas. O presente político não passa de um, abre aspas, fato empoeirado no quarto de despejo histórico dos povos modernos, fecha aspas. Segundo, porém, quando a necessidade moderna desenvolve uma dinâmica na qual tudo que é corporativo e tudo que é sólido desmancha no ar, de uma maneira ou de outra, quer dizer, sem a intervenção consciente dos sujeitos agentes, altera-se também o caráter natural ou do positivo. Na realidade, a perspectiva do jovem Hegel não se alterou de modo algum para o jovem Marx.
O feitiço que o passado impõe ao presente tem de ser rompido. Só no futuro comunista o presente poderá reger o passado. Mas o positivo não se apresenta mais na forma do enrijecido e do permanente. Antes, demanda um esforço teórico descobrir na permanência das modificações a positividade da pressão para a repetição. Um revolucionamento das condições de vida, efetuado sem consciência, é a aparência que encobre as tendências do verdadeiro movimento revolucionário. Somente o que desde o começo do século XIX denominamos um movimento social pode livrar os homens da maldição de uma mobilidade imposta de fora. Por isso, Marx quer perseguir, abre aspas, a guerra civil mais ou menos oculta no interior da sociedade existente até o ponto em que ela estoure em uma revolução aberta, fecha aspas. Postula um movimento social muito antes de este assumir uma forma historicamente apreensível no movimento operário europeu. Em terceiro, ora, o que se encontra atrás tanto da mobilidade forçada das circunstâncias exteriores da vida, como do ímpeto emancipador dos movimentos sociais, é o evidente desencadeamento das forças produtivas. Abre aspas, o rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção, a comunicação infinitamente facilitada, fecha aspas. Isto explica o caráter de desilusão dos processos históricos acelerados, ou seja, profanação do sagrado. Visto que a dupla aceleração da história baseia-se no progresso da indústria, celebrado decididamente como um hino no Manifesto Comunista, a esfera da sociedade burguesa ocupa o lugar que o Hegel, dos escritos teológicos e políticos de juventude, havia reservado à vida do povo. Aos olhos do jovem Hegel, a ortodoxia religiosa e o iluminismo, assim como as instituições políticas do Império Alemão em desintegração, autonomizaram-se em relação à vida do povo. Para Marx, a sociedade, a realidade político-social moderna, constitui agora o solo do qual a vida religiosa, a filosofia e o Estado burguês se separam como abstrações. Entretanto, a crítica da religião, realizada por Feuerbach, Strauss e Bruno Bauer, é considerada como modelo para a crítica da sociedade burguesa. Sem dúvida, o positivismo da vida alienada de si mesma é ainda selado por uma filosofia da unificação que, com uma superação da sociedade burguesa no Estado, construída intelectualmente, sugere que a reconciliação já estaria efetuada. É por essa razão que Marx trata de inquirir a filosofia do direito de Hegel a fim de mostrar que aspecto deveria ter a superação da sociedade burguesa, caso ela correspondesse à própria ideia hegeliana de totalidade ética. O ponto essencial da hoje não mais surpreendente crítica marxiana consiste, como se sabe, em que o Estado, que alcança sua verdadeira formação no sistema parlamentarista do Ocidente e não na Prússia monárquica, não assenta de modo algum a sociedade antagônica em uma esfera de viva eticidade. O Estado cumpre simplesmente os imperativos funcionais dessa sociedade e é, ele próprio, uma expressão da eticidade dilacerada. Dessa crítica resulta a perspectiva de uma espécie de auto-organização da sociedade que supera a dissociação entre homem público e privado e destrói tanto a ficção da soberania do cidadão quanto a existência alienada do homem subsumido, abre aspas, sob a dominação das relações desumanas, fecha aspas. Abre aspas, só quando o homem individual real absorver em si o cidadão abstrato, quando organizar e reconhecer suas forças próprias como forças sociais e, por conseguinte, não separar mais de si a força social como força política, só então se realizará a emancipação humana, fecha aspas.
Essa perspectiva determina, desde então, a interpretação que a filosofia da praxis faz da modernidade. A filosofia da praxis deixa-se guiar pela intuição de que também, sob as limitações funcionais dos sistemas sociais altamente complexos, permanece a esperança de realizar a ideia da totalidade ética. Daí, Marx discutir com especial obstinação o parágrafo 308 da Filosofia do Direito, em que Hegel polemiza contra a ideia de que todos os indivíduos deveriam tomar parte da deliberação e decisão sobre assuntos universais. Contudo, Marx fracassa na tarefa, por ele mesmo apresentada, de explicar a estrutura de uma formação da vontade que faça justiça, abre aspas, a aspiração da sociedade burguesa de transformar-se em sociedade política ou de tornar a sociedade política uma sociedade real, fecha aspas. Os paralelos entre Marx e Hegel são surpreendentes. Ambos, em sua juventude, mantinham aberta a opção de utilizar a formação não forçada da vontade em uma comunidade de comunicação sob pressões de cooperação como modelo para a reconciliação da sociedade burguesa cindida. Mas ambos, por razões semelhantes, renunciam mais tarde a usar essa opção. A saber, Marx sucumbe, assim como Hegel, às pressões dos conceitos fundamentais da filosofia do sujeito. Em primeiro lugar, distancia-se, em estilo hegeliano, da impotência do dever ser, solem, de um socialismo meramente utópico. Assim como Hegel, apoia-se na força impulsora da dialética do esclarecimento, do mesmo princípio a partir do qual as realizações e as contradições da sociedade moderna se originaram, devem também ser explicado o movimento transformador, a liberação do potencial racional dessa sociedade. Entretanto, Marx associa a modernização da sociedade a um esgotamento cada vez mais efetivo dos recursos naturais e a expansão cada vez mais intensa de uma rede global de circulação e de comunicação. Esse desencadeamento das forças produtivas tem de ser reconduzido a um princípio da modernidade que se funda antes na praxis do sujeito produtor que na reflexão de um sujeito cognoscente. Para esse fim, Marx precisa apenas deslocar o acento no interior do modelo da filosofia moderna. Esse modelo destaca duas relações sujeito-objeto que têm a mesma origem. Assim como o sujeito cognoscente forma opiniões sobre algo no mundo objetivo, suscetíveis de serem verdadeiras, também o sujeito agente executa com êxito atividades controladas com respeito a fins para produzir algo no mundo objetivo. Entre o conhecimento e a ação há, então, a mediação do conceito de processo de formação, através do médium do conhecimento e da ação. Sujeito e objeto entram em constelações sempre novas, pelas quais eles mesmos são afetados e modificados em sua forma. A filosofia da reflexão, por privilegiar o conhecimento, concebe o processo de formação do espírito, segundo o modelo da autorrelação, como processo de tornar-se consciente de si. A filosofia da praxis, que privilegia a relação entre o sujeito-agente e o mundo dos objetos manipuláveis, concebe o processo de formação da espécie, segundo o modelo da autoexteriorização, como autoprodução. Considera não a consciência de si, mas o trabalho como princípio da modernidade. Desse princípio, podem-se então derivar sem mais as forças produtivas técnico-científicas. No entanto, Marx não pode apreender o princípio do trabalho de modo demasiado estreito, se quiser acomodar no conceito de praxis também o conteúdo racional da cultura burguesa, e com isso, os critérios com a ajuda dos quais os retrocessos
podem ser identificados no processo. Desse modo, o jovem Marx assimila o trabalho à produção criadora do artista, que em suas obras interioriza forças essenciais próprias e na contemplação encontrada volta a se apropriar do produto. Herder e Humboldt haviam projetado o ideal do indivíduo que se realiza completamente. Posteriormente, Schiller e os românticos, Schelling e Hegel, fundamentaram essa ideia de formação baseada na expressividade em uma estética da produção. Ao transferir essa produtividade estética para, abre aspas, a vida produtiva da espécie, fecha aspas, Marx pode conceber o trabalho social como autorrealização coletiva dos produtores. Só a assimilação do trabalho industrial a um modelo normativo pleno de conteúdo permite-lhe a diferenciação decisiva entre uma objetivação das forças essenciais e sua alienação, entre uma praxis satisfeita que retorna a si mesma e uma praxis paralisada e fragmentada. No trabalho alienado, interrompe-se o ciclo da exteriorização e da apropriação das forças essenciais objetivadas. O produtor é separado da fruição de seus produtos, nos quais podia reencontrar-se a si mesmo, e, com isso, aliena-se de si mesmo. No trabalho alienado, interrompe-se o ciclo da exteriorização e da apropriação das forças essenciais objetivadas. O produtor é separado da fruição de seus produtos, nos quais podia reencontrar-se a si mesmo, e, com isso, aliena-se de si mesmo. No caso exemplar do trabalho assalariado, a apropriação privada da riqueza socialmente produzida interrompe o ciclo normal da praxis. A relação do trabalho assalariado transforma a ação concreta do trabalho em um rendimento abstrato, isto é, em uma contribuição funcional para o processo de autovalorização do capital, o qual confisca o trabalho morto, o trabalho tirado dos produtores. A troca assimétrica da força de trabalho pelo salário é um mecanismo que deve explicar por que a esfera das forças essenciais alienadas dos assalariados se autonomiza sistematicamente. Com essa suposição da teoria do valor, o conteúdo estético expressivo do conceito de praxis é ampliado por meio de um elemento moral. À vista disso agora, o trabalho alienado não mais se desvia apenas do modelo articulado em termos da estética da produção, de uma praxis satisfeita que reflui a si mesma, mas também do modelo baseado no direito natural da troca de equivalentes. Finalmente, o conceito de praxis deve ainda abarcar a atividade crítico-revolucionária, isto é, a ação política consciente com a qual os trabalhadores associados rompem o feitiço capitalista do trabalho morto sobre o trabalho vivo e apropriam-se de suas forças essenciais que foram alienadas de modo fetichista. Se a totalidade ética dilacerada é pensada como trabalho alienado, e se essa cisão deve ser superada a partir de si mesma, então a praxis emancipadora tem de provir do próprio trabalho. Nesse ponto, Marx enreda-se em dificuldades conceituais semelhantes às de Hegel. A filosofia da praxis não oferece os meios para pensar o trabalho morto como intersubjetividade paralisada e mediatizada. Ela permanece uma variante da filosofia do sujeito que, de fato, assenta a razão não na reflexão do sujeito cognoscente, mas na racionalidade com respeito a fins do sujeito agente. Nas relações entre um ator e um mundo de objetos perceptíveis e manipuláveis, só se leva em consideração uma racionalidade cognitivo-instrumental. E dessa racionalidade com respeito a fins, não nasce o poder unificador da razão, representada agora como praxis emancipadora.
A história do marxismo ocidental lançou luz sobre as dificuldades conceituais da filosofia da praxis e de seu conceito de razão. Estas resultam sempre da obscuridade sobre os fundamentos normativos da crítica. Evocarei pelo menos 3 dessas dificuldades. Primeiro, a assimilação do trabalho social ao modelo da atividade autônoma, no sentido de uma autorrealização criadora, pôde obter do modelo romanticamente transfigurado da atividade artesanal não mais que uma certa plausibilidade. Esse modelo orientou, por exemplo, o movimento reformista contemporâneo com John Ruskin e William Morris, propagadores do artesanato. O desenvolvimento do trabalho industrial afastava-se, no entanto, cada vez mais do modelo de um processo integral de produção. Também Marx abandonou, por fim, toda orientação pelo passado de uma praxis artesanal elevada a modelo. Contudo, assume imperceptivelmente o conteúdo normativo duvidoso desse conceito de praxis nas premissas da teoria do valor-trabalho e, ao mesmo tempo, torna-o irreconhecível. Isso explica por que, na tradição marxista, permanecerem ambíguos tanto o conceito de trabalho quanto a racionalidade com respeito a fins que lhe é imanente. A avaliação das forças produtivas, consequentemente, oscila de um extremo ao outro. Uns saúdam o desdobramento das forças produtivas, sobretudo o progresso técnico-científico, como força motriz da racionalização social. Esperam que as instituições reguladoras da distribuição do poder social e do acesso diferencial aos meios de produção sejam, por sua vez, revolucionadas sob a pressão racionalizadora das forças produtivas. Outros desconfiam de uma racionalidade da dominação da natureza que se confunde com a irracionalidade da dominação de classes. Ciência e técnica, que para Marx ainda eram um potencial inequívoco de emancipação, tornam-se para Lukács, Bloch e Marcuse um médium tanto mais eficaz de repressão social. Interpretações a tal ponto antitéticas são possíveis porque Marx não prestou contas com a racionalidade palpável da atividade dirigida a fins, se comporta em relação à racionalidade da atividade autônoma, que reivindica intuitivamente, isto é, a racionalidade de uma praxis social da qual se tem meramente uma noção na imagem da associação de produtores livres. Segundo, uma outra dificuldade resulta da posição abstrata entre trabalho morto e trabalho vivo. Se parte do conceito de trabalho alienado, o processo de produção, separado das orientações segundo valores de uso, aparece como o conteúdo fantasmagórico das forças essenciais dos produtores, expropriadas e tornadas anônimas. O enfoque da filosofia da praxis sugere que o contexto sistêmico da economia organizada de modo capitalista e seu complemento estatal é mera aparência que se reduzirá a nada com a extinção das relações de produção. Dessa perspectiva, todas as diferenciações estruturais irrecuperáveis no horizonte de orientação dos sujeitos agentes perdem de uma só vez sua justificação. Nem sequer se coloca a questão de saber se os subsistemas regidos pelos média apresentam propriedades com valor funcional independente da estrutura de classes. Antes, a teoria da revolução desperta a expectativa de que, em princípio, todas as relações sociais coisificadas, todas as relações sociais autonomizadas em sistemas podem ser recuperadas no horizonte do mundo da vida. Uma vez desfeita a aparência do capital, a espontaneidade será restituída ao mundo de vida enrijecido sob o domínio da lei do valor. Porém, se a emancipação e reconciliação são representadas apenas no modo de desdiferenciação das relações supercomplexas da vida, torna-se bastante fácil para a teoria do sistema liquidar, por sua parte, em face das persistentes complexidades,
o poder unificador da razão como mera ilusão. Terceiro, ambas as dificuldades se ligam ao fato de que os fundamentos normativos da filosofia da praxis, sobretudo a capacidade do conceito de praxis para as tarefas de uma teoria crítica da sociedade, nunca foram satisfatoriamente esclarecidos. A valorização do conceito de trabalho social em termos de estética da produção e seu alcance prático-moral exigem uma fundamentação que não pode ser propiciada por meio de investigações metodologicamente duvidosas, sejam antropológicas ou as da fenomenologia existencial. De modo mais consequente, procedem os que não colocam no conceito de praxis mais razão do que poderiam tirar da racionalidade com respeito a fins, a própria da ação dirigida a um propósito e da autoafirmação. O princípio do trabalho assegura à modernidade uma relação distinta com a racionalidade, mas a filosofia da praxis encontra-se perante a mesma tarefa com que, ao seu tempo, deparava com a filosofia da reflexão. Também na estrutura da autoexteriorização, assim como na autorrelação, inscreve-se a necessidade da autoobjetivação. Logo, o processo de formação da espécie é determinado pela tendência de que os indivíduos trabalhadores, na medida em que dominam a natureza exterior, só podem conquistar sua identidade ao preço da repressão de sua própria natureza interior. Para dissolver esse auto-enredamento de uma razão centrada no sujeito, Hegel opusera a absolutização da consciência de si à absoluta automediação do espírito. A filosofia da praxis, que, por bons motivos, abandonou essa via idealista, não consegue evitar um problema correlato. Para ela, esse problema torna-se ainda mais agudo. Nesse caso, o que pode ela opor à razão instrumental de uma racionalidade com respeito a fins dilatada em totalidade social, se tem de entender a si mesma, segundo o materialismo, como componente e resultado desse contexto reificado, se a coerção para a objetivação penetra no âmago da própria razão que critica? Em sua dialética do esclarecimento, Horkheimer e Adorno quiseram apenas desdobrar ainda mais essa aporia, não mais escapar dela. Certamente enfrentam a razão instrumental com uma reminiscência que segue os vestígios dos movimentos de uma natureza que se revolta e protesta contra sua instrumentalização. Tem ainda um nome para essa resistência: mimesis. O nome provoca associações que são pretendidas, empatia e imitação. Isso lembra uma relação entre pessoas, na qual a dócil exteriorização de uma, que se identifica no modelo da outra, não exige o abandono de sua própria identidade, mas mantém juntas dependência e autonomia. Abre aspas, o estado de reconciliação não anexaria o alheio com um imperialismo filosófico, mas teria sua felicidade se, na proximidade consentida, continuasse a ser o distante e o diferente, tanto além do heterogêneo como do próprio. Fecha aspas. Mas essa faculdade mimética esquiva-se de uma conceitualidade talhada unicamente para relações sujeito-objeto. Assim, a mimesis aparece como um mero impulso, como simples oposto da razão. A crítica da razão instrumental só pode denunciar como mácula o que não é capaz de explicar em seu caráter de mácula. Mantém-se presa a conceitos que possibilitam a um sujeito dispor da natureza exterior e interior, mas que não servem para colher de uma natureza objetivada a linguagem com a qual pode dizer o que os sujeitos lhe infligiram. Pela via de sua dialética negativa, Adorno procura contornar o que não pode expor discursivamente, e com sua teoria estética sela a cessão da competência cognitiva para a arte.
A expressão estética, nascida da arte romântica, e que o jovem Marx contrabandeara no conceito de praxis, é radicalizada na arte de vanguarda. No entanto, esta é designada agora por Adorno como única testemunha contra uma praxis que sepultou sob seus destroços tudo aquilo que uma vez foi intencionado com a razão. A crítica só pode mostrar ainda, em uma espécie de exercício, por que aquela faculdade mimética escapa do alcance teórico e encontra provisoriamente um refúgio nas obras mais avançadas da arte moderna. 4. Uma resposta neoconservadora à filosofia da praxis. O neoconservadorismo, que hoje, sobretudo nas ciências sociais, predomina em um cenário de desapontamento com o marxismo, alimenta-se de motivos do hegelianismo de direita. Os alunos oficiais de Hegel, refiro-me sobretudo a Rosenkranz, Heinrich e Oppenheim, são contemporâneos de Marx, embora alguns anos mais velhos. Eles não reagem diretamente a Marx, mas ao desafio das primeiras doutrinas e movimentos socialistas da França e da Inglaterra, que se tornaram conhecidas na Alemanha, sobretudo graças a Lorenz e Wettstein. Esses hegelianos da primeira geração consideravam-se advogados do liberalismo do Marx, esforçavam-se em obter da filosofia hegeliana do direito espaço para a implantação política do Estado de direito liberal e de certas reformas para um Estado social. Deslocaram o assento de uma razão que, segundo o seu conceito, é a única efetividade para as formas finitas de sua apresentação histórica. As relações empíricas necessitam de aperfeiçoamento, visto que nelas ainda se reproduzem momentos passados que, em si, já foram resolvidos. Os hegelianos de direita, assim como os de esquerda, estão convencidos de que o presente, abre aspas, resumido em pensamento, não encontra no pensamento de um modo meramente teórico, mas aspira a penetrar a efetividade de um modo prático. Fecha aspas. Citação de Heinrich. Também eles entendem o presente como o lugar privilegiado de realização da filosofia. As ideias têm de ligar-se aos interesses existentes. Também eles veem a substância política do Estado comprometer-se em uma formação da vontade radicalmente temporalizada. A direita hegeliana tampouco fecha os olhos para o potencial de conflito da sociedade burguesa, mas rejeita firmemente a via comunista. Entre os discípulos liberais e os socialistas de Hegel, persiste a dissensão sobre aquela desdiferenciação de Estado e sociedade, temida por alguns, desejada por outros. Marx estava convencido de que a auto-organização da sociedade, que tira o caráter político do poder público, põe fim àquela situação que, segundo a concepção dos seus adversários, foi causada exatamente por ela mesma, qual seja a completa dissolução da eticidade substancial na concorrência direta dos interesses naturais. Portanto, ambos os lados julgam criticamente a sociedade burguesa como o estado de necessidade e entendimento que tem como fim unicamente o bem-estar e a subsistência do indivíduo, como conteúdo o trabalho e o gozo da pessoa privada, como princípio a vontade natural, e como consequência a multiplicação das carências. No entanto, os hegelianos de direita veem na sociedade burguesa o princípio do social realizado de um modo geral e afirmam que este alcançaria necessariamente o domínio absoluto tão logo fosse eliminada a diferença entre o político e o social. A sociedade aparece desde o princípio como a esfera da desigualdade das necessidades, aptidões e habilidades naturais. Forma um contexto objetivo cujos imperativos funcionais invadem inevitavelmente as orientações de ação subjetivas.
Nessa estrutura e complexidade, fracassam todas as tentativas de introduzir na sociedade o princípio cívico da igualdade e de submeter a sociedade à formação democrática da vontade dos produtores associados. Posteriormente, Max Weber retoma e intensifica essa crítica. Ele tinha razão quando faz o prognóstico de que a abolição do capitalismo privado não significaria de modo algum uma destruição da redoma de aço do trabalho industrial moderno. O socialismo realmente existente, a tentativa de dissolver a sociedade civil na sociedade política, teve como consequência, de fato, apenas a burocratização dessa sociedade e apenas intensificou a pressão econômica sobre um controle administrativo que penetra todos os domínios da vida. Por outro lado, a direita hegeliana naufragou, agarrada à sua confiança nas capacidades regeneradoras de um Estado forte. Rosenkranz defendia ainda a monarquia, pois somente ela poderia assegurar a neutralidade de um governo acima dos partidos, domar o antagonismo dos interesses e garantir a unidade do particular com o universal. Do seu ponto de vista, o governo também tem de permanecer como última instância, na medida em que apenas ele, abre aspas, pode decifrar no livro da opinião pública aquilo que faz falta, fecha aspas. Daqui parte uma corrente da história intelectual que, passando por Carl Schmitt, conduz aquelas doutrinas do direito público que, em face da ingovernabilidade da República de Weimar, acreditavam que deviam legitimar o Estado totalitário. Na via dessa tradição, o conceito de Estado substancial poderia transformar-se em um conceito de Estado abertamente autoritário, visto que nesse meio tempo a hierarquia do espírito subjetivo, objetivo e absoluto que os hegelianos de direita continuavam a reclamar foi completamente destruída. Após o fim do fascismo, os hegelianos de direita tomam um novo ponto de partida, propondo duas revisões. De um lado, colocam-se de acordo com uma teoria da ciência que não concede à razão nenhum direito fora da cultura intelectual das ciências do espírito e da natureza estabelecidas. Por outro, aceitam a conclusão do esclarecimento sociológico de que o Estado, articulado funcionalmente com a economia capitalista, garante no máximo a existência privada e profissional do indivíduo em uma sociedade industrial baseada na divisão do trabalho, mas de modo algum o eleva eticamente. É partindo dessas premissas que autores como Hans Freyer e Joachim Ritter renovaram as figuras de pensamento da direita hegeliana. Nessa renovação, cabe às ciências do espírito a herança teórica da filosofia então dispensada e aos poderes tradicionais da eticidade, religião e arte o papel de compensação que já não pode mais ser confiado ao Estado. Essa nova argumentação cria a base para a vinculação da atitude afirmativa em relação à modernidade social, com uma simultânea desvalorização da modernidade cultural. Esse padrão de avaliação marca hoje os diagnósticos neoconservadores do tempo presente, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha Ocidental. Isso é o que eu quero esclarecer, recorrendo aos trabalhos de Joachim Ritter, muito influentes entre nós. No primeiro passo da sua interpretação, Ritter separa a modernidade daquela consciência de época a partir da qual ela conquistara sua autocompreensão. Visto que a sociedade moderna reduz os homens à sua natureza subjetiva, ao gozo e ao trabalho, e visto que ela própria se reproduz por meio da utilização industrial e da exploração da natureza exterior, Ritter vê a essência histórica da modernidade caracterizada por uma relação ahistórica com a natureza. O mundo moderno, abre aspas, separa do ser social do homem a ordem histórica,
fecha aspas. E a cisão da existência social está fundada nesta ausência de história, abre aspas. O que surge com os novos tempos é o fim da história, que existiu até aqui. O futuro não tem relação com o que o precedeu, fecha aspas. Essa descrição implica duas consequências. Por um lado, a modernidade social pode desencadear uma dinâmica evolutiva própria, separada da transmissão da tradição da história e que lhe empresta a estabilidade de uma segunda natureza. A isso associa-se a ideia tecnocrática de que o processo de modernização é comandado por pressões objetivas não influenciáveis. Por outro, os cidadãos do mundo moderno devem sua liberdade subjetiva justamente à abstração da ordem de vida histórica. Sem o amortecimento das reservas desgastadas da tradição, certamente seriam entregues sem proteção aos imperativos funcionais da economia e da administração. A isso une-se a ideia historicista de que a liberdade subjetiva, que se apresenta sob o modo de cisão, só pode ser protegida contra os perigos de uma total socialização e burocratização se os poderes desvalorizados da tradição assumirem um papel de compensação. Esses poderes encontram-se abalados em sua validade objetiva. Devem ser reforçados como poderes privatizados de fé, abre aspas, da vida pessoal, da subjetividade e da origem, fecha aspas. A continuidade exteriormente interrompida da história na sociedade moderna deve permanecer conservada na esfera da liberdade interior. Abre aspas, a subjetividade encarrega-se de preservar e manter atual o caráter religioso do saber acerca de Deus, o caráter estético do belo e como moralidade o ético, os quais, no solo da sociedade, da coisificação do mundo, tornaram-se meramente subjetivos. Esta é a sua grandeza e a sua missão histórico-universal, fecha aspas. Ritter provavelmente sentiu as dificuldades dessa teoria de compensação, mas não compreendeu efetivamente o paradoxo do seu tradicionalismo desesperado, visto que o esclarece de modo historicista. Como as tradições, que perderam os fundamentos evidentes com a decomposição das imagens religiosas e metafísicas do mundo, poderiam sobreviver enquanto poderes subjetivos de fé, se apenas a ciência tem autoridade para fundamentar algo como verdadeiro? Ritter julga que as tradições poderiam reconquistar sua credibilidade pelo médium das ciências do espírito. As ciências modernas renunciaram à pretensão de razão da tradição filosófica. Com elas, inverte-se a relação clássica entre teoria e praxis. As ciências naturais, produtoras de um saber tecnicamente útil, transformaram-se em uma forma de reflexão da praxis e na primeira força produtiva. Pertencem ao contexto funcional da sociedade moderna. Em outro sentido, isso também se aplica às ciências do espírito. É certo que estas não servem à reprodução da vida social, mas, certamente, à compensação dos déficits sociais. A sociedade moderna carece, abre aspas, de um órgão que compense sua ausência de história, abra e mantenha presente o mundo histórico e espiritual que ela precisa pôr fora de si, fecha aspas. No entanto, a referência à função das ciências do espírito dificilmente permite fundamentar a validade teórica dos seus conteúdos. Se partirmos, como Ritter, precisamente da autocompreensão objetivista das ciências do espírito, não vemos como a autoridade do método científico deveria se comunicar aos conteúdos que, dessa forma, são historicamente presentificados.
O historicismo é a própria expressão do problema que, aos olhos de Ritter, soluciona. A museificação efetuada pelas ciências do espírito não devolve aos poderes tradicionais desvalorizados sua força vinculante. A intensificação do esclarecimento pelo historicismo não pode neutralizar o efeito de distanciamento ocorrido no século XVIII com o iluminismo ahistórico. Joaquim Ritter une uma interpretação tecnocrática da sociedade moderna com a revalorização funcionalista da cultura tradicional. À vista disso, seus discípulos neoconservadores concluíram que todos os fenômenos desagradáveis, não adaptados à imagem de uma modernidade pacificada de modo compensatório, deveriam ser atribuídos à atividade revolucionário-cultural de, abre aspas, mediadores de sentido, fecha aspas. Eles repetem a crítica do velho Hegel às abstrações que se interpõem entre a efetividade racional e a consciência dos seus críticos, mas de um modo irônico. Agora, portanto, a subjetividade dos críticos não deve mais consistir no fato de que seriam incapazes de apreender uma razão conformada em objetividade. Antes, é assinalado aos críticos o erro de partirem sempre da expectativa de que a realidade poderia, em princípio, assumir uma forma racional. Os críticos precisam aprender com seus adversários que o progresso científico se tornou, abre aspas, desinteressante do ponto de vista das ideias e da política, fecha aspas. Os acontecimentos da ciência experimental conduzem a inovações técnicas ou recomendações de técnicas sociais e as interpretações em termos de ciências do espírito asseguram a continuidade histórica. Aquele que apresenta pretensões teóricas de longo alcance, aquele que, nos rastros dos mestres pensadores, dedica-se à filosofia e à teoria social, denuncia-se como um intelectual, um aliciador sob as vestes do iluminista, que toma parte na teocracia da nova classe. Da necessidade de compensação de uma modernidade social instável, os neoconservadores concluem, além disso, que os conteúdos explosivos da cultura moderna precisam ser desativados. Reduzem o alcance da consciência de tempo orientada para o futuro. E toda cultura que não tenha caído imediatamente na esteira da dinâmica da modernização é limitada a uma perspectiva de conservação rememorativa. Esse tradicionalismo nega legitimidade tanto aos pontos de vista críticos e construtivos do universalismo moral, quanto priva as artes de vanguarda de suas forças criativas e subversivas. Uma estética que se volta para o passado torna particularmente inofensivos aqueles temas que emergiram no primeiro romantismo e dos quais alimentou a crítica da razão de Nietzsche, inspirada na estética. Nietzsche quer explodir o marco do racionalismo ocidental em que continuam a se mover os adversários, tanto de esquerda quanto da direita hegeliana. Esse anti-humanismo, que prossegue nas variantes de Heidegger e de Bataille, constitui o verdadeiro desafio para o discurso da modernidade. A seguir, quero investigar em Nietzsche o que se esconde por trás do gesto radical desse desafio. Se no fim da nossa investigação verificarmos que também esse caminho não conduz de fato para fora da filosofia do sujeito, precisaremos retornar àquela alternativa que Hegel deixara de lado em Jena, isto é, a um conceito de razão comunicativa, que desloca a dialética do esclarecimento sob uma outra luz. Talvez o discurso da modernidade tenha tomado uma falsa direção naquela primeira encruzilhada, diante da qual encontrou-se o jovem Marx quando criticava Hegel. Parte 2.
Excurso sobre o envelhecimento do paradigma da produção. Enquanto a teoria da modernidade se orientou pelas categorias da filosofia da reflexão, pelos conceitos de conhecimento, de tomada de consciência e de consciência de si, é óbvia a relação interna com o conceito de razão ou de racionalidade. Isso não se aplica simplesmente às categorias da filosofia da praxis, tais como ação, autoprodução e trabalho. Com efeito, os conteúdos normativos dos conceitos praxis e razão, atividade produtiva e racionalidade ainda se encontram entrelaçados na teoria marxista do valor-trabalho, mas de um modo que não é fácil de descobrir. Porém, essa imbricação dissolveu-se por volta dos anos 20 do nosso século, quando teóricos como Gramsci, Lukács, Korsch, Horkheimer e Marcuse realçaram contra o economicismo e o objetivismo histórico da Segunda Internacional o sentido prático originário de uma crítica da reificação. No interior do marxismo ocidental separam-se duas tradições determinadas, por um lado, pela recepção de Max Weber e, por outro, pela recepção de Husserl e Heidegger. O jovem Lukács e a teoria crítica concebem a reificação como racionalização e obtêm da apropriação materialista de Hegel um conceito crítico de racionalidade, sem recorrer para isso ao paradigma da produção. Em contrapartida, o jovem Marcuse e mais tarde Sartre renovam o paradigma da produção, lixiviado nesse meio tempo ao ler os primeiros escritos de Marx à luz da fenomenologia de Husserl e desenvolver um conceito de praxis pleno de conteúdo normativo, sem recorrer para isso a um conceito de racionalidade. Essas duas tradições voltam a se unir somente com a mudança de paradigma da atividade produtiva para a ação comunicativa e com a consequente reformulação em termos de teoria da comunicação do conceito de mundo da vida, que, desde a dissertação de Marcuse sobre o conceito filosófico de trabalho, recebeu novas alianças com o conceito marxista de praxis. A teoria da ação comunicativa estabelece uma relação interna entre praxis e racionalidade. Ela investiga a racionalidade implícita da praxis comunicativa cotidiana e eleva o conteúdo normativo da ação orientada para o entendimento recíproco ao conceito da racionalidade comunicativa. Esta mudança de paradigma é motivada, entre outras coisas, pelo fato de que os fundamentos de uma teoria crítica da sociedade não podem ser verificados em nenhuma das duas tradições. Analisei as aporias do marxismo weberiano em outro lugar. Gostaria de discutir, com base em dois trabalhos provenientes da Escola de Budapeste, as dificuldades de um marxismo que renova o paradigma da produção com empréstimos da fenomenologia. Ironicamente, foi o último Lukács quem definiu a direção para uma guinada antropológica e uma reabilitação do conceito de praxis como, abre aspas, mundo cotidiano, fecha aspas. O conceito constitutivo de praxis foi introduzido por Husserl no contexto de suas análises do mundo da vida. É claro que não foi talhado originalmente segundo a problemática marxista. Isso torna-se evidente, por exemplo, no fato de apresentarem uma semelhança surpreendente às teorias do cotidiano que Berger e Luckmann, em contato com Alfred Schuss, e A. Heller, em contato com Lukács, desenvolveram, surgindo de forma independente uma da outra. O ponto central em ambos os casos é o conceito de objetivação. Abre aspas,
A capacidade de expressão do ser humano possui a força de objetivação, isto é, manifesta-se em produtos da atividade humana, compreensíveis tanto para o produtor como também para os outros homens como elementos do seu mundo comum. Fecha aspas. A expressão human expressivity, utilizada em inglês no original, remete ao modelo expressivista do processo de produção e de formação que Charles Taylor atribui a Herder e que foi transmitido a Marx por Hegel, pelo romantismo e, naturalmente, por Feuerbach. O modelo da exteriorização e apropriação das forças essenciais deve-se, por um lado, à dinamização do conceito aristotélico de forma. O indivíduo desdobra suas forças essenciais mediante sua própria atividade produtiva. E, por outro, a mediação conduzida pela filosofia da reflexão do conceito aristotélico com o conceito de forma estética. As objetivações nas quais a subjetividade assume forma exterior são simultaneamente a expressão simbólica de um ato de criação consciente e de um processo inconsciente de formação. A produtividade do gênio artístico é, por isso, o protótipo para uma atividade em que a autonomia e a autorrealização se unificam de tal modo que a objetivação das forças humanas essenciais perde o caráter coercitivo em face da natureza tanto externa como interna. Berger e Luckmann vinculam, então, essa ideia àquela produtividade formadora do mundo, realizada, segundo Husserl, pela consciência transcendental, e concebem o processo de reprodução social segundo esse modelo. Abre aspas, o processo pelo qual os produtos de uma auto-exteriorização ativa do homem adquirem caráter objetivo é uma objetivação. Fecha aspas. Porém, a objetivação assinala apenas uma fase no ciclo de exteriorização, objetivação, apropriação e reprodução das forças essenciais do homem, no qual os atos criativos estão encadeados com o processo de formação de sujeitos socializados. Abre aspas, a sociedade é um produto humano. A sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um produto social. Fecha aspas. Uma vez que esta praxis do mundo da vida é ainda interpretada, segundo a filosofia da consciência, como atuação de uma subjetividade transcendentalmente fundamental, é inerente a ela a normatividade da autorreflexão. No processo de tomada de consciência, inscreve-se estruturalmente uma possibilidade de erro. A hipostasiação das próprias atuações para um em si. Dessa figura de pensamento servem-se tanto o último Husserl, em sua crítica das ciências, como Feuerbach, em sua crítica da religião, e Kant, em sua crítica da ilusão transcendental. Desse modo, Berger e Luckmann podem vincular livremente o conceito husserliano de objetivismo ao de reificação. Abre aspas, reificação é a concepção dos produtos humanos como se fossem algo que não produtos humanos. Condições naturais, sucessão de leis cósmicas ou manifestações de uma vontade divina. Reificação implica que o homem é capaz de esquecer a própria autoria do mundo humano e, além disso, que a dialética entre os produtores humanos e os seus produtos perdeu-se para a consciência. Um mundo reificado é, por definição, um mundo desumanizado. O ser humano vivencia-o como faticidade alheia a si, um opus alienum, sobre o qual ele não tem nenhum controle, e não como opus proprium,
de sua atuação produtiva. Fecha aspas. No conceito de reificação, espelha-se o conteúdo normativo do modelo expressivista, aquilo de que não se pode mais tomar consciência como produto próprio, limita a própria produtividade, inibe simultaneamente a autonomia e a autorrealização e aliena o sujeito tanto do mundo como de si mesmo. Essas determinações da filosofia da reflexão poderiam ser, de imediato, naturalmente transplantadas pela filosofia da praxis, tão logo a figura de pensamento idealista de produção ou de constituição de um mundo seja concebida de maneira materialista, isto é, literalmente como processo de produção. Nesse sentido, Agnes Heller define a vida cotidiana como, abre aspas, o conjunto das atividades dos indivíduos em sua reprodução, as quais criam, respectivamente, as possibilidades para a reprodução social. Fecha aspas. Com a interpretação materialista do conceito idealista de constituição da praxis, que Russell foi o último a desenvolver, a produção transforma-se em dispêndio de força de trabalho, a objetivação na objetivação da força de trabalho, a apropriação dos bens produzidos na satisfação das necessidades materiais, quer dizer, em consumo, e a reificação ao privar os produtores de suas forças essenciais, exteriorizadas como algo alheio e que lhes escapa do controle, torna-se exploração material, causada pela apropriação privilegiada da riqueza produzida socialmente, em última análise, pela propriedade privada dos meios de produção. Essa reinterpretação oferece, de certo, a vantagem de desobrigar o conceito de praxis cotidiana daquelas obrigações de fundamentação e das dificuldades metodológicas de uma filosofia fundamentalista da consciência, as quais são assumidas por Berger e Luckmann ao assimilarem o conceito de praxis do jovem Marx ao do último Russell. Mas o paradigma da produção, cortado de suas raízes na filosofia da reflexão, traz consigo, caso deva prestar semelhantes serviços em teoria social, pelo menos 3 novos problemas. Primeiro, o paradigma da produção restringe o conceito de praxis de tal modo que cabe perguntar qual é a relação que existe entre o tipo paradigmático de atividade do trabalho ou da elaboração de produtos e o conjunto de todas as formas restantes de exteriorização cultural dos sujeitos capazes de agir e falar. Agnes Heller inclui, nesse caso, as instituições e as formas de expressão linguística entre, abre aspas, as objetivações padrões da espécie, fecha aspas, não menos do que os produtos do trabalho em um sentido restrito. Segundo, o paradigma da produção define o conceito de praxis em um sentido tão naturalista que cabe perguntar se, do metabolismo entre sociedade e natureza, ainda é possível obter conteúdos normativos. Agnes Heller refere-se com muita naturalidade à atividade produtiva dos artistas e dos cientistas, como um modelo sempre válido para uma ruptura criativa da rotina da vida cotidiana alienada. Terceiro, o paradigma da produção oferece ao conceito de praxis um significado empírico tão claro que cabe perguntar se ele perde sua plausibilidade com o fim historicamente previsível da sociedade do trabalho. Com essa questão, Klaus Hoff abriu o último congresso alemão de sociologia. Limito-me às 2 primeiras dificuldades com as quais G. Marcus se confrontou. Primeiro, Marcus quer explicar em que sentido não apenas os artefatos, ou seja, os instrumentos e os produtos dos processos de trabalho, mas também todas as partes componentes de um mundo de vida social
e até o próprio contexto do mundo da vida podem ser entendidos como objetivações do trabalho humano. Ele desenvolve sua argumentação em 3 passos. Primeiro, Marcos mostra que os elementos objetivos do mundo da vida devem seu significado não apenas às regras técnicas da produção, mas também às convenções do uso. O valor de uso de um bem representa não apenas a força de trabalho empregada no processo de produção e a habilidade aí utilizada, mas contém o contexto de aplicação e as necessidades para cuja satisfação o bem pode servir. Semelhante ao modo como Heidegger analisa o caráter funcional dos objetos de uso, Marcos ressalta o caráter social que adere ao objeto produzido para um determinado uso, como se fosse uma propriedade natural. Abre aspas, um produto é uma objetivação apenas na relação com um processo de apropriação. Portanto, apenas na relação com aquelas atividades do indivíduo em que as convenções essenciais de uso são obedecidas e interiorizadas, ou seja, nas quais as necessidades e capacidades sociais que esse produto corporifica, na qualidade do seu valor de uso, são transformadas mais uma vez em desejos e habilidades vivas. Fecha aspas. Deste modo, nos objetos objetivam-se não apenas as forças de trabalho despendidas produtivamente, mas também as possibilidades socialmente determinadas de apropriação para o consumo. Segundo, essa praxis, orientada tanto pelas regras técnicas de produção como pelas regras utilitárias de uso, é, porém, mediada pelas normas de distribuição dos meios de produção e da riqueza produzida. Essas normas de ação fundam direitos e deveres diferenciais e asseguram motivações para o exercício de papéis sociais distribuídos diferencialmente, os quais, por sua vez, estabelecem atividades, habilidades e satisfação de necessidades. A praxis social aparece, assim, sob um duplo aspecto. Por um lado, como processo de produção e apropriação, que se efetua segundo regras técnico-utilitárias e indica em cada momento o nível de intercâmbio entre sociedade e natureza, ou seja, o estado das forças produtivas. Por outro, como processo de interação regulado por normas sociais e que exprime o acesso seletivo ao poder e à riqueza, ou seja, as relações de produção. Estas vertem os conteúdos materiais, quer dizer, as habilidades e necessidades disponíveis em cada momento, na forma específica de uma estrutura de privilégio que estabelece a distribuição das posições. Finalmente, Marcos vê a vantagem decisiva do paradigma da produção em permitir pensar, abre aspas, a unidade desses processos duais, fecha aspas, ou seja, entender a praxis social simultaneamente, abre aspas, como trabalho e como reprodução das relações sociais, fecha aspas. Do ponto de vista da produção, abre aspas, a unidade dos processos de interação entre homem e natureza e dos homens entre si, fecha aspas, se tornaria compreensível. Essa afirmação é surpreendente, visto que o próprio Marcos distingue com toda a clareza desejável entre regras técnico-utilitárias da produção e da utilização dos produtos, por um lado, e regras de interação social, isto é, normas sociais de ação que dependem do reconhecimento e sanção intersubjetivos, por outro. Em conformidade com isso, propõe uma clara separação analítica entre esferas técnicas e sociais. Além disso, não deixa dúvidas de que a praxis, no sentido da produção e do emprego útil dos produtos, só tem efeitos de formação de estrutura para o metabolismo entre homem e natureza. Em contrapartida, a praxis, no sentido da interação dirigida por normas, não pode ser analisada segundo o modelo do dispêndio produtivo da força de trabalho e do consumo de valores de uso.
Para regulamentações normativas, a produção constitui somente um objeto ou um conteúdo. É certo que, de acordo com Marcos, no curso da história até os nossos dias, técnica e sociedade separam-se apenas pela análise. Empiricamente, essas esferas permanecem amalgamadas de maneira indissolúvel, enquanto as forças produtivas e as relações de produção se determinam reciprocamente. Desse modo, Marcos aproveita a circunstância de que o paradigma da produção adapta-se apenas à explicação do trabalho e não da interação para determinar aquela formação social que provocará uma separação institucional entre a esfera técnica e a social. Com efeito, vê o socialismo caracterizado exatamente pelo fato de, abre aspas, reduzir as atividades material-produtivas àquilo que, segundo sua determinação, elas são e sempre foram. Isto é, ao metabolismo ativo racional com a natureza, uma atividade puramente técnica, para além tanto das convenções como da dominação social. Fecha aspas. Segundo, com isso, tocamos a questão do conteúdo normativo do conceito de praxis, interpretado segundo o paradigma da produção. Se reapresenta o intercâmbio entre homem e natureza como um processo circular em que produção e consumo se estimulam e ampliam reciprocamente, oferecem-se, então, dois critérios para a avaliação da evolução social: o aumento do saber tecnicamente utilizável e a diferenciação tanto quanto a universalização das necessidades. Ambos deixam-se subsumir sob o ponto de vista funcionalista do aumento da complexidade. Hoje, porém, ninguém mais afirmaria que a qualidade do convívio social melhora necessariamente com o crescimento da complexidade dos sistemas sociais. O modelo de intercâmbio sugerido pelo paradigma da produção não possui mais conteúdo normativo que o modelo do sistema mundo circundante, pelo qual, entretanto, foi substituído. Todavia, o que ocorre com a autonomia e a autorrealização, que estavam contidas no conceito de processo de formação da filosofia da reflexão? Esses conceitos normativos não podem ser recuperados pela filosofia da praxis? Como vimos, Marcos faz um uso normativo da diferença entre uma praxis que se regula por regras técnico-utilitárias sob as pressões da natureza exterior e uma praxis submetida a normas de ação, nas quais se condensam interesses, orientações de valor e objetivos como formas de expressão da natureza subjetiva. Ele considera como objetivo prático a separação institucional entre o técnico e o social, a divisão entre uma esfera da necessidade exterior e outra esfera em que todas as necessidades são, enfim, provocadas por si mesmas. Abre aspas, a categoria do trabalho que a teoria crítica da sociedade, diferentemente da economia burguesa, põe à frente, alcança a verdade prática somente na sociedade socialista, pois apenas nesta ocorre o vir a ser do homem mediante uma ação própria consciente do seu objetivo, determinada somente por aquela objetividade social que os homens encontram totalmente acabada e que, como natureza, impõe limites à sua ação. Fecha aspas. Essa formulação ainda não expressa com clareza suficiente que a perspectiva de emancipação não se origina precisamente do paradigma da produção, mas do paradigma da ação orientada para o entendimento recíproco. É a forma dos processos de interação que tem de ser alterada se se quer descobrir praticamente o que os membros de uma sociedade poderiam querer em uma situação e o que deveriam fazer no interesse comum. Torna-se mais clara a seguinte posição, abre aspas, quando os homens,
conscientes das pressões e limitações da sua situação de vida, determinam socialmente os objetivos e valores coletivos das suas ações por meio de uma articulação, assim como de uma confrontação dialógica das suas necessidades, só então sua vida torna-se racional. Fecha aspas. No entanto, uma teoria comprometida com o paradigma da produção nada poderá dizer a respeito da fundamentação dessa ideia de razão como uma ideia contida factualmente nas relações de comunicação e que se apreende de modo prático.